Fala galera! Então, essa é a nossa penúltima aula do curso Cinematografia e Documentário, né? Esse curso, ele é uma realização da 2L Produtora e é apoiado pela Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e é uma contrapartida à Secretaria de Cultura de Porto Alegre, em virtude da 2L Produtora ter sido contemplada no inciso 2 da Lei Aldir Blanc. Pessoal, nossa penúltima aula. Então, tô aqui na minha bolinha de novo para a gente conversar hoje sobre a pós-produção. A gente já aprendeu bastante sobre a história do cinema, a história do documentário, os tipos de documentário, as diferenças entre documentário, jornalismo e ficção, aprendemos sobre equipamento, sobre câmera e tudo. Agora, a gente vai falar sobre a pós-produção, os processos de edição, softwares de edição, aplicativos para celular também, o som no cinema, a importância do som no cinema e a exibição de mais um documentário produzido por mim lá em 2012, 13, por aí, acho que foi 15, não, 12, 13 por aí, que foi o documentário Luz no Cárcere, junto com a Carmela Gruni, que é uma advogada, ativista dos direitos humanos e tem um projeto maravilhoso na cadeia pública de Porto Alegre. Então depois eu converso com vocês um pouquinho sobre esse documentário. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula agora falando sobre os processos de edição. Não esquece, quer o teu certificado? Corre aqui embaixo que tem um formulário do Google para tu fazer a tua inscrição e receber o teu certificado de participação. E também é muito importante para a gente saber se tu tá gostando. Dá o teu like aí, compartilha teu feedback, né? Compartilha com a galera que é um curso gratuito com certificado e vamos junto, que tá legal. Me conta aí se tu tá gostando desse nosso curso. Vamos falar então sobre os processos de edição. A edição, ela é a parte onde a gente vai juntar tudo que foi captado, tudo que foi filmado, tudo que foi pensado e a gente vai organizar esse material e vamos começar a montar o nosso filme, né? No caso da ficção, a gente seguia pelo roteiro. A gente pega o roteiro e vai montando as cenas conforme o que está escrito no roteiro. No documentário é um pouco diferente. A gente utiliza como base o nosso pré-roteiro, que vai nos dar um guia para a gente montar uma primeira versão com aquilo que a gente planejou antes e com o que a gente captou, né? Porém, durante o processo, a gente pode ir alterando a ordem, a duração, excluir ou até adicionar cenas caso a gente sinta a necessidade de gravar mais algum conteúdo para complementar e justificar a nossa narrativa histórica. Então, no processo de edição, ele começa principalmente depois que a gente organiza o nosso material, né, dentro de pastas, né, que a gente vai organizar esses arquivos, né, que é sempre muito, muito, muito importante. É organização do material. Não adianta a gente gravar tudo, não nomear, jogar em qualquer pasta, misturar. Gente, organizem o material que foi gravado e principalmente backup. Backup. Tenham pelo menos mais uma cópia em outro lugar, em outro computador ou em outro dispositivo, em outro cartão. Não utilizem pendrives. Pendrive para fazer backup é furada. Utilizem discos ou discos, né, HDs ou SSDs, ou até mesmo usem sistemas de armazenamento na nuvem, que é muito mais seguro, né? Netflix, por exemplo, e outras empresas de streaming ou até players de TV a cabo, é exigido que sejam feitas cópias. E não são cópias simples, são cópias em discos LT, que são discos físicos de alta capacidade de armazenamento e em mais de um local
né, de armazenamento, né? A gente pode ter na nuvem, a gente pode ter em SSDs, tem que ter 2 cópias no disco LT e mais. Essas cópias, esses backups, eles não podem nem ficar no mesmo lugar físico, não pode ficar no mesmo endereço. É exigido que pelo menos uma cópia de segurança fique em outro lugar. Por quê? Se tiver um desastre natural e alagar tudo, por exemplo, né? Vai se perder o material. Se todas as tuas cópias estiverem no mesmo lugar, né? Tu vai perder. Se pegar fogo, perde também. Se tiver furto ou roubo, perde também. Por isso é importante que nas nossas produções, mesmo que elas sejam amadoras, que a gente tenha backup. Porque depois que a gente teve todo o trabalho de fazer, né, durante o trabalho também, é importante que a gente mantenha cópias de segurança em lugares separados e de preferência alguma cópia, pode ser num SSD, num HD externo, em um outro endereço, para a gente garantir que esses materiais não vão ser perdidos. Então, depois que a gente, né, durante a gravação ali, organizou o material, né, baixou esse material, salvou nos lugares ali, a gente está com todo esse material bruto organizado, importante, organizado, organize por diárias, da forma que você achar melhor conforme o seu filme, tá? Por diária ou por ação, por cena, enfim, vai organizando essas pastas. Tendo todo esse material já organizado e backupado, nós vamos chegar na parte de decupagem. A decupagem, ela pode ser feita em qualquer tipo de software, tá? Neste caso, no exemplo aqui, a gente está usando o Premiere, que é um programa da Adobe, é um programa pago. Hoje em dia ele é um programa pago com um sistema de assinatura. Então a gente paga uma assinatura mensal para ter acesso ao programa, né? A gente pode assinar apenas o Premiere ou o pacote Adobe, que inclui vários outros programas de design, de áudio, de vídeo, né? De edição de fotos. Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas a Adobe tem um sistema, tem uma assinatura que é mais barata, é 50% de desconto para estudantes e não precisa enviar nenhuma comprovação de que você está matriculado em alguma instituição. Você pode fazer a assinatura sem problemas e vale a pena a gente usar software original. Eu sei que às vezes sai caro, se você é um produtor audiovisual ou quer ser um produtor audiovisual independente, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui porque esquentou um pouquinho. Geralmente o custo de um software é alto para a gente arcar ali no nosso dia a dia, mas é importante que a gente busque sempre utilizar softwares profissionais, porque além de garantir a segurança do nosso computador, né, dos nossos arquivos, a gente garante que o programa vai funcionar plenamente, porque os programas pirateados, eles têm problemas de compatibilidade. Às vezes tu tá com um projeto praticamente pronto e o projeto dá um erro e tu não consegue mais acessar, ele corrompe esse arquivo. Então, para evitar esses imprevistos, opte sempre por softwares originais, não necessariamente softwares pagos. A gente tem softwares gratuitos que são muito bons, são profissionais, né, e que a gente consegue ter um alto desempenho. Então, na decupagem, o que é feito durante a decupagem, tá? A decupagem ela é a técnica de dividir as cenas em planos. Então a gente vai organizar essas cenas todas que a gente gravou, né, dentro do nosso projeto. Além da nossa organização lá nas pastas, a gente vai organizá-la no nosso projeto, de forma a organizar todo o conteúdo e determinar a ordem em que elas vão ser compiladas. Então a gente pode usar também um sistema de pastas dentro do programa e organizar. A gente pode taguear esses arquivos, a gente pode usar os metadados dos arquivos para a gente poder organizar esse material e ter acesso fácil a ele, sem precisar ficar abrindo e fechando pasta o tempo inteiro. Então a gente pode usar pelo campo da busca, nomear esses arquivos. Se nós temos mais de uma cena igual, a gente pode nomear elas e a gente tem, na maioria dos softwares, um sistema de classificação por estrelas. Até 5 estrelas, a gente classifica esse material para a gente saber qual que é melhor, qual que está mais legal, qual que pode ser usado,
ou qual que pode ser descartado, tá? O ideal também é nunca descartar os arquivos, a não ser que seja um arquivo com realmente que foi rodado errado, mas mesmo que a cena não esteja perfeita, guarde esse arquivo, porque ele pode ser útil em algum momento da montagem, né? Então, na decupagem, a gente estrutura todas as ideias de como serão feitas a edição, né? É mais fácil a gente sentar ali com aquele material bruto e poder organizar ele depois. Então a gente vai decupar de acordo com o nosso pré-roteiro, com o nosso planejamento inicial, a gente vai pegar aquelas cenas e vai organizar elas com como elas vão ser dispostas ali na edição, né? Ela é uma técnica que auxilia o diretor também, isso quando a gente tem uma equipe, tá? Quando não é uma pessoa só fazendo, o auxiliar de edição ou o editor, ele vai fazer uma decupagem desse material, vai organizar, e a hora que o diretor sentar com o editor para editar esse filme, já está tudo bem organizado, facilita muito o nosso processo na hora de montagem e de edição desse filme, né? Então o diretor também consegue visualizar mais amplamente ali a disposição das cenas e tentar estabelecer uma ligação mais assertiva entre elas, né? E realizar mudanças no roteiro também, caso sejam necessárias. Aí nós vamos chegar na etapa de montagem. A gente organizou todo o nosso material, a gente já sabe as cenas que estão ali, se temos todas as cenas, se está batendo tudo com o roteiro, se está tudo certinho, elas estão organizadas, a gente vai começar a montar essa bagunça toda que a gente fez, né? Então, no processo de montagem é onde o roteiro vai começar a criar vida, né? É onde as cenas que foram gravadas, elas vão ser colocadas na ordem esperada quando a gente fez lá aquele pré-roteiro. Então a gente criou aquele pré-roteiro, a gente gravou as cenas, geralmente a gente grava as cenas fora da ordem do roteiro, né? A gente vai de acordo com disponibilidade de equipe, disponibilidade das pessoas, enfim, a gente, né, começa a montar naquela ordem, tá? Durante a montagem é quando a gente consegue decidir se a gente vai seguir aquela ordem do roteiro ou se a gente vai mudar a ordem da cena, se a gente vai excluir, se a gente vai adicionar, se a gente vai... Se tudo aquilo que a gente pensou na nossa cabeça, quando a gente pegou esse material para montar, se ele faz sentido com o que a gente pensou no roteiro. Então a gente pega o roteiro como base, a gente vai colocar esse material ali, vai montar na ordem, vai assistir e vai ver, pô, faz sentido? Não, não faz sentido. Ah, o que que falta? Vamos mudar, esse aqui, essa fala ficou melhor com essa, enfim, a gente vai reorganizando ali na montagem. Esse é o processo em que a gente monta um filme, monta um documentário. E isso também serve para ficção, porque muitas vezes na ficção tu pensa um roteiro. Depois que gravou aquilo, daqui a pouco uma cena que fazia sentido na tua cabeça quando escreveu o roteiro, não faz mais sentido quando ela está filmada, ou ela perdeu o sentido porque alguma coisa ali ficou um pouco diferente do que estava esperado. Então, porque o ator deu uma entonação diferente, enfim. Então, na montagem é que a gente organiza e que a gente vai chegar na organização final desses arquivos ali na ordem que vai fazer sentido na tua narrativa. Então a gente chega depois da montagem, a gente vai para a edição propriamente dita. A edição, ela não é montagem. A montagem, ela é um processo de edição, mas a edição em si é depois que a gente aprovou aquela montagem, que tá ok, ou que o diretor disse, ó, tá lindo, é isso aí, filé, vamos agora para a edição. Na edição é que a gente começa a definir transições, efeitos, cortes, enfim, né, que a gente vai começar a montar isso, né. Então a gente tem as transições, né, que são mais usadas, né, o hard cut, que é a corta de uma câmera para outra, tipo aqui, ó, pum, cortei, seco, né. Eu tenho a possibilidade de fazer a cena também, deixa eu achar aqui, ó. Eu também posso fazer essa cena esmaecer ou com fadezinho, ó. Fica mais bonitinho, dependendo da cena.
né? E posso fazer outras formas também de cortes, né? E a gente tem também o Jump Cut. O Jump Cut era muito usado pelos vlogueiros do YouTube lá, PC Siqueira, Cauê Moura, o Felipe Neto e tal, essa galera lá no início do YouTube, que era para dar uma sensação de velocidade, uma sensação de ser mais rápido, né? A gente tira as pausas entre as falas e o conteúdo fica mais dinâmico. Então também pode ser usado, por exemplo, se a gente tem uma cena em que a gente quer dar uma sensação de tempo avançando, a gente pode usar ou aceleração ou o jump cut, ou cortar, por exemplo, a gente está no mesmo enquadramento, no mesmo plano, e a gente está filmando de dia e a gente faz um corte seco e passa para a noite. Então a gente tem esse efeito de lapso de tempo, tá? A gente tem também o fade in ou fade out. Nada mais é do que o fade in vem do escuro e aumenta a imagem, e o fade out a imagem vai escurecendo, vai esmaecendo, vai diminuindo. Então, né, vai diminuindo a intensidade, a opacidade dela. Esse é o fade out e o fade in, né? Eles são usados geralmente em inícios e finais de cena, mas também podem ser usados como efeitos. Às vezes é utilizado como efeito de um piscar de olhos, quando a gente está com uma câmera subjetiva, por exemplo, que a gente está, por exemplo, o personagem ele está adormecendo ou está morrendo, a gente tem essa cena de piscar de olhos, né? A gente pode fazer com o fade in e o fade out também, né? Ele é usado também para suavizar a entrada e saída de cenas, e pode ser feito fade to black, que vai para o preto, fade to white, to green. A gente pode fazer o fade também para cores, que funciona também para transições bem legais, né? A gente tem o dissolver, que é esse esmaecer também que eu falei, que ela mescla uma imagem com a outra, elas vão transicionando e vão indo para um lado e para o outro, né? Vão trocando as cenas, esmaecendo e se fundindo uma na outra, né? A gente tem também o L-Cut e o J-Cut, né? Que é muito usado em documentários, tá? Que ela serve para deixar o fluxo mais dinâmico. O L-Cut, por exemplo, é quando a gente tem uma conversa entre duas pessoas, tá? Ela inicia no personagem, né, falando, e aí, no personagem A, por exemplo, tá? E aí, corta pro personagem B, mas ainda a gente ouve a fala do personagem A, tá? E aí depois, o personagem B fala. E aí, a gente consegue fazer essa troca, né? Já no J-Cut é o oposto. A cena inicia no personagem B e a fala do personagem A depois corta a fala para o personagem A. Então isso é muito legal quando a gente tem transições de cenas, né, que é muito interessante da gente brincar. Então agora a gente vai falar sobre softwares de edição. São diversos softwares no mercado. Hoje a gente tem softwares poderosíssimos gratuitos, né, que a gente pode utilizar nas nossas produções. Então a gente vai começar pelo famoso Adobe Premiere, que eu acho que um dos mais utilizados no mundo hoje nas produtoras para edição de vídeo. Ele é muito bom, ele não custa muito caro, é um software muito poderoso e ele auxilia muito as produtoras no fluxo de produção, principalmente porque ele integra com os outros softwares da própria Adobe, como Photoshop, Illustrator, o After Effects. Então, ele é um software muito legal para edição, é o software que eu uso atualmente. Nós temos também o Final Cut. O Final Cut, ele é um software somente para Macintosh. Eles são muito parecidos, o Premiere e o Final Cut, nas suas ferramentas, com a diferença que o software Final Cut, ele é independente, ele não tem uma cadeia de softwares de produção relacionados como a Adobe, que tem Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, enfim, tem outros softwares ali que trabalham junto, né? Mas o Final Cut também consegue trabalhar com alguns arquivos de Photoshop, enfim, dentro do seu programa.
e hoje em dia já também não é mais tão usado assim, já está sendo deixado para trás por conta de atualizações que não ficaram satisfatórias há pouco tempo atrás. Aí nós chegamos no queridinho do momento da galera, que é o DaVinci Resolve. O DaVinci, ele é um software da Blackmagic, que teve uma câmera ali que eu mostrei para vocês, da Blackmagic. A Blackmagic, ela era uma empresa que trabalhava somente com periféricos de imagem, né? Conversores, enfim. E aí eles começaram a fabricar câmeras e com o tempo eles desenvolveram o DaVinci Resolve, que é um software de edição completo, e ele, na verdade, nasceu como um software de tratamento de cor, né, de finalização de cor, de tratamento de cor, de colorimetria para imagens, para vídeo, e muito poderoso, com um algoritmo magnífico que qualquer imagem consegue tratar e deixar com uma qualidade gigantesca. Com o tempo, eles foram adicionando funcionalidades no DaVinci Resolve. Hoje a gente tem no DaVinci diversos softwares dentro do mesmo software. Então nós temos guias embaixo que a gente, mudando elas, a gente vai usando essas outras ferramentas. Então, por exemplo, a gente tem a aba mídia, que é onde a gente vai fazer decupagem do material. A gente tem a aba Easy Cut, que a gente já pode também fazer alguma coisa de montagem. A gente tem a aba Cut, que é a aba de edição, que é como se fosse o Premiere, que a gente pode editar o material. A gente tem a aba Fusion. A aba Fusion, o Fusion ele é para composição 2D e 3D, né, e efeitos, enfim. Ele é como se fosse o After Effects, uma ferramenta extremamente poderosa para ser utilizada. Aí nós temos também a guia Fairlight, que é a parte de áudio, extremamente completo, com todas as ferramentas de áudio necessárias para fazer o tratamento de áudio do seu filme, muito legal mesmo. E aí nós temos a aba Cor, que é o carro-chefe do DaVinci, que é onde a gente consegue fazer a cor do nosso filme. E é esplêndido, é um software que exige muito estudo. A própria Blackmagic, ela oferece treinamentos gratuitos para a comunidade, para as pessoas que querem utilizar o software, né? E eles dão uns treinamentos super completos para aprender a usar as ferramentas, porque realmente o DaVinci Resolve, sem estudo, sem aprofundamento, tu não consegue utilizar ele de maneira nenhuma. É um software gratuito, tá? Porém, ele exige que seja instalado em uma máquina com alguns requisitos. Tem que ter bastante capacidade de memória RAM, recomendo acima de 32 GB, uma boa placa de vídeo, recomendo no mínimo uma GTX 1660 da NVIDIA, preferência sempre por NVIDIA, tá, pessoal? Então, assim, em notebooks tem que ser um notebook bem parrudo para aguentar, porque ele é um software profissional, ele é muito pesado. Apesar de ter uma versão gratuita completa, ele também tem uma versão paga, que tem alguns recursos adicionais, alguns plugins, alguns filtros deles que são maravilhosos na versão paga. Ele exige uma máquina bem mais parruda para ser utilizado, tá? Senão ele não roda, não tem jeito. Aí a gente tem o Vegas, pra galera aí que é gameplay, que gosta de editar vídeos de jogos e tal, e até fazer algumas edições amadoras, já deve conhecer o Vegas. O Vegas era da Sony, depois foi vendido para outra empresa, e hoje ainda é um software muito completo. Ele também é um software que funciona como um software de áudio multipista de gravação. Ele é bem legal, é bem completo e vale a pena também. Ele é um software que é barato também para comprar, ele não é um software caro, vale a pena, que ele é bem interessante. Aí a gente tem o Lightworks. O Lightworks, ele é gratuito e foi nesse filme, nesse editor que foi editado o Lobo de Wall Street, o Pulp Fiction e o Discurso do Rei. Então, filmes, né, comerciais, filmes grandes, né, de grande audiência, de grande bilheteria, foram editados no Lightworks, que é um software gratuito. Então vale a pena e tem tutoriais também, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Para quem não tem uma máquina muito poderosa, né, e até para quem tem Chromebook, dá para usar, e eu sei que tem uma galera aí
da escola pública que ganhou Chromebooks, né, do estado para poder assistir às aulas remotas. Esse site ele é muito útil. Ele é o Movie Maker Online, que a gente pode editar diretamente online. Ele é um software, né, que tem várias limitações por ele ser um site, né, não é um software propriamente dito, mas ele resolve bastante coisa e dá para editar nele, sim. Dá para fazer alguma coisa sim nele. Dá para ver que a interface dele é bem simplificada, ele é mais simples um pouco, né, mas nada muito difícil de aprender a editar se precisar. Aí agora a gente chega na parte dos aplicativos para celular. A Adobe propriamente tem um aplicativo que é o Premiere Rush, que é, ou é Premiere Express, alguma coisa assim, que dá para editar com o Premiere no próprio celular. Se eu não me engano, tem uma versão gratuita dele para baixar aí na Play Store. E aí a gente vem para os aplicativos. A gente tem o InShot Edit Video, Video Editor, né, que é um editor que é bem difundido. A gente tem o KineMaster, que também tem gente pra caramba usando aí, só que alguns deles, pessoal, deixa a marca d'água, tá? Cuidado, tem que cuidar quando for finalizar o vídeo para ver se não vai deixar a marca d'água, que alguns têm uma versão paga e aí a gente tem que pagar para tirar essa marca d'água, tá? O Filmora Go, que é bem utilizado também, e o CapCut, que eu acho que hoje é o mais difundido aí com a galera que curte usar um TikTok, que ele tem bastante propaganda deles lá, inclusive. Então, vamos falar agora sobre a importância do som no cinema, né? Antigamente, né, essa foto até é atual, tá? Isso foi provavelmente algum concerto especial com trilha de filme, mas antigamente nós não tínhamos som no cinema. O cinema era mudo e acontecia das orquestras tocarem a trilha ao vivo no cinema. E era mais ou menos assim como essa imagem, lógico, com a tela maior e a orquestra ficava no fosso da orquestra, que era uma parte baixa em que eles enxergavam a tela e executavam as músicas, né? Cinemas menores, às vezes, era só uma pessoa com um piano, por exemplo. Acontecia assim, tá? Então, cada filme era uma experiência... Cada vez que tu ia assistir o mesmo filme, era uma experiência diferente, porque a execução da música poderia estar um pouco diferente. Antes de passar ali para a próxima parte, só falar para vocês, o primeiro filme considerado como o primeiro longa com falas e canto sincronizado em um disco de acetato, porque lembra, né, galera? A película de filme ali, ela ainda não tinha trilha de áudio, como eu mostrei lá nas películas, né, que tem a trilhazinha marrom do lado. Ela era só o vídeo, era só a imagem. Então, para rodar áudio, tinha que ter um disco, e era um disco de acetato, que aí tinha que sincronizar os dois ali, para eles tocarem juntos, né, eles eram sincronizados, e no disco tocava o áudio, e na película tocava o vídeo. E esse primeiro filme foi O Cantor de Jazz. Desde então, os filmes mudos foram perdendo a vez para os falados, ou talkies, né, que se tornaram a grande novidade, né. Al Jolson foi o ator principal do filme e o primeiro a falar e cantar no filme, com a sua voz gravada em banda sonora sincronizada. Então, assim, galera, vamos assistir um trechinho, porque é bem legal, para vocês verem desse filme aqui. What they say, but to me, he's an angel of a joy. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Nothing but blue skies from now on.
You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something? What? You'll never guess. Shut your eyes, Mama. Shut them for little Jackie. Oh, I'm going to steal something. I'll give it back to you someday, too. You see if I don't. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. You see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you. Oh, no. Yes, she will. You see if she isn't. And I'm going to get you a nice pink dress that'll go with your brown eyes. Dickie, no, What do you mean, no? Who is telling you? What do you mean, no? Yes, you'll wear pink or else. Or else you'll wear pink. And, darling, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute-to-chute. Oh, And, you know, in the dark mill. yeah? Ever been in the dark mill? Oh, no, I was... Well, with me, it's all right. I'll kiss you and hug you. You see if I don't. Now, Mama, stop now. You're getting kittenish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Blue sky, smiling at me, me. Nothing but little blue sky. Do I see? Do. Então vocês veem, né, que interessante, né? Ali, primeiro filme em que a gente tinha as falas e músicas, enfim, tudo sincronizado com a imagem, né? O cinema é imagem em movimento, mas ele também é som, é diálogo, é ruído, é trilha sonora, enfim, né? Diversas sons que formam uma parte significativa da narrativa cinematográfica, né? É dessa união que o cinema atinge um ponto de impacto e fascinação, desde o cantor que o cinema é som e imagem, mesmo se a tela estiver escura, mesmo se houver silêncio. Então, essa é a questão. O cinema é som e imagem, é audiovisual. Então, isso não tem mais como se desconectar. Então, cara, para a gente fazer cinema, a gente tem algumas coisas, né? Na questão do áudio. E o áudio é muito importante a gente ter cuidado, porque ele é também parte fundamental da nossa narrativa. Então, a gente tem, na questão do áudio, deixa eu me tirar daqui de novo, na parte de áudio, a gente tem alguns quesitos, vou abordar rapidamente, mas a gente tem o som direto. Bom, vocês já viram, né, provavelmente alguma cena de filme que tinha um cara segurando uma haste enorme com uma bola na ponta. Esse é um microfone direcional, um microfone shotgun, um microfone boom, que ele serve para captar os diálogos de uma certa distância, né? E geralmente é utilizado em trabalhos profissionais. São geralmente de duas... pode ser feito por uma pessoa, mas no cinema geralmente são de 2 a 3 pessoas que cuidam dessa parte do som direto. É o microfonista, que é a pessoa que segura o microfone, o técnico de som, que é quem opera tudo, e um assistente, que é o cara que vai segurando o cabo, enfim, que é uma confusão, que às vezes tem cena que tem que caminhar, tem que correr, e é bem complicado. Além do boom, a gente usa também muito lapela, o lapela escondido por dentro da roupa como segurança. Nunca use somente, né, numa produção profissional, na amadora tudo bem, mas numa profissional, nunca utilize somente uma fonte de captação sonora, porque isso pode dar problema. A gente sempre tem que ter captações de backup, sempre com backup, galera. A trilha sonora. Trilha sonora é o que vai dar impacto, que vai dar clima, que vai dar a sensação que a gente quer numa cena. Porque pensa, por exemplo, uma cena romântica com uma trilha de terror. Se o diretor queria passar a impressão de que era uma cena romântica, mas botaram uma trilha de terror em cima, mudou completamente o sentido daquela cena. Então, a trilha sonora ela é muito, muito importante, né, para que a gente construa a narrativa do filme, que a gente dê sentido e as sensações que de fato devem acontecer. E muito cuidado, tá, pessoal? A utilização de músicas de terceiros, de outras pessoas, em suas produções e seus filmes, não pode, sem autorização ou sem pagar os direitos autorais,
para aquela pessoa e sem dar os devidos créditos, não pode. Você pode ser processado, você pode ter o seu vídeo tirado do ar. Então, assim, busque artistas, né, amigos que são músicos, enfim, e peça para eles comporem, tocarem suas músicas, ou se tiverem músicas para eles cederem, para vocês utilizarem, documenta isso no papel, né, direitinho, que ele está cedendo ali a música dele para ser trilha sonora do teu filme, ou peça para alguém gravar, ou também utilize bancos de áudio gratuitos. O próprio YouTube tem o YouTube Audio Library, que é um banco de músicas, de sons que a gente pode utilizar, que tem direito de uso livre. Também tem o Pexels. O Pexels tem banco de imagens livre, banco de fotos e banco de áudio. Pexels, P-E-X-E-L-S, pexels.com. Lá vocês podem encontrar bastante conteúdo para ilustrar o filme de vocês. Aí a gente tem a parte também do Foley. O que é o Foley? Quando a gente grava uma cena, existem ruídos, né? Outros sons, fora diálogo, fora trilha, que são importantes também para o filme, para a narrativa, para contar a história. Então a gente grava esses sons, eles acabam sendo captados, mas nem sempre eles são captados da melhor maneira. A gente, né, não consegue, às vezes, captar o som com a intensidade que a gente precisa. Então, nesse momento, entra o trabalho do Foley, que é um profissional que vai recriar os sons. Nota que nessa foto aí é uma bagunça de coisa. Gente, estúdio de Foley é uma confusão, porque tem tanta coisa e tu precisa ter muitas coisas para reproduzir sons, porque nem sempre, por exemplo, ali ele até está usando uma espada mesmo, para refazer o som da espada lá no filme, mas nem sempre se usa o mesmo objeto que foi utilizado em cena para reproduzir o som. Às vezes tu faz com outra coisa, então tu tem 1000 coisas, tu precisa de ter 1000 objetos para fazer som ali e redublar esses sons e às vezes até criar mesmo ali, porque no filme não tinha, na hora da captação não tinha. Então isso é muito utilizado para ficção, mas pode e deve ser utilizado também no documentário para a gente potencializar as sensações sonoras do nosso filme, tá? Aí a gente entra também o trabalho do sound designer. O sound designer, ele vai fazer o desenho de som, ele também vai entrar com a questão de alguns efeitos, alguns elementos sonoros que vão construir o desenho de som. Ele trabalha junto com o profissional do Foley. Eles vão construir, inclusive também já nivelando volumes, intensidades e timbres desses sons que vão ser colocados em cena. E a gente tem também a dublagem, mas lembrem que eu falei antes, a dublagem não é a dublagem de dublar em outro idioma, mas é sim o próprio ator se dublar, né? Realizar uma regravação, um overdub da sua voz, porque provavelmente onde gravou tinha muito ruído. Geralmente cenas externas, tá, pessoal? Quando grava, assim, por exemplo, em grandes avenidas e tal, é muito difícil fazer a captação sonora, porque as pessoas passam, as pessoas gritam, as pessoas falam, carros buzinam, enfim. Então não consegue ter o som limpo do jeito que a gente precisa para o nosso filme. Então essas cenas são regravadas pelos mesmos atores em estúdio e colocadas em sincronia ali com a imagem. E às vezes também, né, dublagem daqueles filmes que os atores usam máscaras e alguma coisa que impeça que o som passe livremente. E no final de tudo isso, né, depois que a gente fez tudo isso no som, a gente captou, a gente fez o Foley, a gente fez o sound design, a gente fez a dublagem dos trechos que precisava, entra o trabalho da mixagem. A mixagem é garantir que todos os volumes, né, de todos os sons do filme estejam em níveis de acordo, estejam soando de acordo com o que o diretor imaginou. Então esse trabalho também ele é muito minucioso e é muito importante para que a gente tenha uma boa qualidade de áudio no nosso vídeo. Lembrando que cinema é imagem, tá, pessoal?
Então agora, antes de terminar, eu quero botar para vocês um documentário, né, que eu falei ali que eu produzi com a Carmela Gruni, advogada e militante dos direitos humanos, né? Ela tem um projeto Direito no Cárcere, na cadeia pública de Porto Alegre, na Galeria E1, e nós realizamos a produção junto com ela, né, desse documentário. Esse documentário, ele foi filmado única e exclusivamente em todas as partes, exceto a entrevista da Carmela, que foi contando e dando o fio condutor do documentário, mas as cenas todas dentro da cadeia pública foram filmadas pelos próprios apenados. Ela deixou uma câmera com eles, conseguiu autorização para deixar uma câmera para que eles se filmassem, e a partir desses registros foi construído o documentário Luz no Cárcere. É bem interessante e eu vou deixar agora para vocês assistirem aí. Prazer, meu nome é Cássio. Meu nome é Michael Lemes. Meu nome é Carlos. Meu nome é Vanderlei. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Felipe Loureiro Martins. É domingo, na galeria. Terminou a visita, acabou a alegria. Restou o vazio, a solidão. Que tédio, qual é o remédio? Vou assistir um programa na televisão. Eu sou reincidente genérico específico e abusado. 157. Tráfico de droga, artigo 33. Tô na fissura da droga, entendeu? Essa maldita pedra, né? Entrei no crack com 14 anos de idade. Ali eu fui me aprofundando cada vez mais. Eu era um cara muito louco, fissurado, doente pela pedra. Eu nunca roubei pra adquirir coisa, pra comprar casa, pra comprar carro. Tatuei um cachimbo no braço pra me ganhar 4 pedras que eu tava fissurado pra fumar. Só roubei pra sustentar o vício das drogas. Pra sustentar os vícios da droga, certamente. Vai, eu tô arrependido até hoje. Isso aí veio pra destruir o cara, mano. O projeto Direito no Cárcere acontece aqui no Presídio Central de Porto Alegre, com os dependentes químicos, detentos que estão em tratamento de dependência química. Começou em 2011, naquela galeria, com o apoio da Cíntia Japur, que é do Ministério Público, da Vara de Execuções Criminais, da SUSEP e o apoio fundamental, estratégico da Brigada Militar. É uma luz no cárcere porque mostra uma outra potencialidade que o detento tem e que deve ter, que é a expressão da sua cidadania, hoje reprimida por uma cultura que prefere criar a ideia de direito penal do inimigo, né? Que as pessoas não têm que ter expressão da sua cidadania, não têm que ter direito. A Galeria Luz no Cárcere proporciona diversas atividades. Uma delas é o projeto Direito no Cárcere, que busca justamente trabalhar isso, a expressão da cidadania do detento como um mecanismo de incluir ele na sociedade. O artigo 41 coloca o preso em cima de seus direitos com a sociedade, e a sociedade tendo que restabelecer o preso não com preconceitos, com agressividades verbais, com olhares diferentes, mas sim como uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Para quê? Se a gente hoje em dia a gente olha os deficientes como uma pessoa normal, a gente não chega numa pessoa que está numa cadeira de roda, ô cadeirante, a gente chega e chama pelo nome. Por quê? Porque assim como o detento não quer ser sempre visto como um preso, o deficiente físico não quer ser visto também pelo seu material de utilidade. Independente de ter errado ou não, independente do teu artigo, né,
tu tem o direito de se ressocializar, voltar para a sociedade, uma nova pessoa, né? E outra, a droga, ela já abrangeu grandes classes sociais, não é só a classe pobre, é média, alta, é todas as classes. E muitas vezes a comunidade, a família que está lá fora, que nos vê pela televisão, acha que isso só vai acontecer com a nossa família, com a família dos outros e nunca com nós. Ou seja, é sempre o pior para os outros e o mínimo possível para nós. Então a gente tem que parar um minuto de reflexão e pensar e se colocar no lugar do outro. Se fosse meu filho, se fosse meu marido ou meu irmão, será que a gente está livre disso? Será que não pode acontecer dentro do nosso lar, da nossa família? Quanto menos espera, teu filho está envolvido com droga, com tráfico, está assaltando, está matando, está roubando. Ninguém está livre disso. Tá? Só que a gente sabe que a gente errou, a gente está pagando pelo nosso crime, tá? E graças a Deus de uma forma melhor dentro do sistema penitenciário, e a gente está buscando o nosso lugar perante a sociedade e mostrar que todo mundo é capaz de mudar e ser uma pessoa melhor. Se a gente não constrói uma cultura para modificar esse olhar das pessoas de que tem que reprimir, que tem que punir, que tem que jogar dentro de uma cela e ficar preso sem ter nada, as pessoas não vão construir um olhar diferente. A cultura ajuda bastante a gente a se desviar do crime, né? Pelo menos eu penso assim, que toda vez que eu saio daqui eu vou lá pra minha zona lá, pra minha vila lá, e tem o meu primo lá que tem um grupo de pagode deles e a banda deles tá bambando. Então, quem sabe eu não saio daqui e vou pra banda do meu primo e fico famoso um dia. Então acho que a cultura ajuda o preso a sair do crime e das drogas, assim. A arte, ela é uma sensibilidade, é como se fosse a terceira visão, e a sensibilidade é incontrolável. Tu vê, ele tá preso aqui, ó. A sensibilidade dele fez com que ele compôs a música. Ele não teve nenhum impedimento, entendeu? O sistema carcerário gradeou, fez uma parada de coisa com ele, limitou ele, a família vem lá de vez em quando, porque não é toda hora, mas ninguém impede dele captar uma emoção e escrever. A arte faz justiça. Os caras são racistas, mas em fevereiro tá todo mundo rebolando. O início, quando eu entrava na galeria, as paredes eram brancas, a maioria das pessoas eram assim, né? Boa tarde, doutora, boa tarde, fulano. E de um tempo pra cá é assim, eles vão pra galera. Somos todos iguais, somos fruto de um mesmo ventre. Viemos e vamos para o mesmo lugar, isso nada pode mudar. Alguns têm vergonha de expor os seus sentimentos. Tá tocando um pagode, eu sei dançar. Ah, mas todo mundo vai estar me olhando. E se eu dançar errado, vão me criticar. A pessoa fica lá. E a maioria de nós aqui éramos usuários de drogas. E muitos de nós usavam a droga, muitas vezes, como uma máscara, para ter coragem de fazer aquilo que não tinha de cara limpa. E hoje, pela primeira vez, assim, eu achei uma coisa muito extraordinária aqui, um sorriso verdadeiro estampado na cara de muitos que estavam aqui na hora que nós estávamos tocando e cantando ali, coisa que jamais vista. O cara está preso, sabendo que está aqui, mas por alguns minutos, alguns instantes, assim, libera tudo, sabe? Fazer o trabalho no presídio é para modificar esse conceito de que o detento é uma pessoa perigosa,
e exaltar o que ele tem de melhor, que é a cidadania dele, a capacidade, as potencialidades que ele tem. A promotora veio aqui e agradeço por me ouvir. Meu vídeo de expressão é hip hop, sou MC. Esse é o momento de mostrar talento, provar pra todo mundo que não é só movimento de crime, assalto e correria. Agora me apresento sem patifaria. Meu nome é Cristiano, hoje um detento aqui participando. O dia a dia do E1 é muito diferente. Liberdade vigiada, sentimento opressor. Na luta pela paz eu já vi sangue e muito horror. Talvez eu já tenha a minha liberdade expressada. A barriga roncou, mal consigo falar. E por falar em fome, lembro do povo brasileiro que o estado do seu amigo banqueiro que fica pelo dinheiro, focado na saúde, mostrando incompetência, a sua plenitude. E agora eu tô doente, o que eu vou fazer? Se eu esperar pelo SUS, acho que eu vou morrer. Já se passaram 100 anos e a corrente se abriu. Então, quando elas veem que aquela pessoa ela é cheia de talento, que ela tem uma capacidade intelectual maior que ela, talvez de se expressar, talvez elas vão modificar esse olhar. Nessa luta vamos juntos buscar a verdade, quem sabe o que acharemos. A verdadeira liberdade, quero liberdade, amor, pra mostrar o que eu sou. O mundo inteiro vai ouvir o que eu quero transmitir. Quando eu estava atravessando ali o corredor, eu fiquei emocionada. Porque eu pensei, agora são seres humanos que eu vou ter contato, eu vou passar o meu conhecimento, que é o que eu sempre falo. O teu conhecimento, ele serve para quê e para quem? A gente trabalha a leitura, as resenhas de livros, poesia, o rap, o samba, como plataformas de mostrar a realidade do sistema prisional e o olhar deles sobre os temas que eles acham importantes. Alguns relatos que eu marquei do livro, um pequeno texto que ele fala, né, que somos avarentos porque temos medo de perder dinheiro, invejosos porque temos medo do sucesso do outro, ciumentos porque temos medo de alguém que roube e que fantasiamos nos pertencer, arrogantes porque temos medo de que percebam nossas fragilidades, egoístas porque temos medo de dividir a rede, preguiçosos porque temos medo da luta, agressivos porque temos medo do amor. Se tu está cansado de ser alguém decente e anda limpo, bota uma pedra no caixinho. Tu cansou de ter mulher, de ter família e já não acha o mundo lindo, bota uma pedra no caixinho. Se tu quer ser um otário e quer beber o que é bonito, que as crianças sorrindo, um dia eu me acordei, tenho prova viva de hoje disso, eu acordei e acabei escrevendo essa música. Realidade que prossegue, dia após dia, seja no centro da cidade ou na periferia, com o moleque ali, alucinado no chão, se retorcendo, tremendo, tipo outros irmãos. Poderia estar na escola pra tentar ser alguém, um doutor, advogado, professor, talvez, mas só é as drogas que eles têm na mente. É a realidade que mata muita gente. Um poço muito fundo é aonde vão parar e o inferno é o nome desse lugar. Mas porém tem outro lado que é muito diferente. Eu vi crianças brincando, todas sorridentes, exceto que estão aproveitando a sua infância. Depois, quando velhos, só restam as lembranças. Filhos e netos, talvez só no futuro. Pense muito nisso, mano, pule esse muro. Se você estiver preso, a sua família, o seu pai, o seu irmão, o seu isolamento lhe abandonar, a própria sociedade lhe abandonar, você ainda não está perdido. Se até Deus lhe abandonar, você ainda não está perdido. Agora, se você se abandonar a si próprio, aí você está perdido. Muito obrigado. A gente foca naquilo que é o objetivo dessa câmera, né? Tá na minha frente. A câmera é para dar essa expressão, é para ele poder se olhar, aqui é o fulano, o meu nome é esse aqui, e eu quero que a sociedade me escute o que eu tenho para falar, porque as pessoas não escutam.
Talvez ele lá na rua um pseudo-cidadão que está marginalizado, sentado numa calçada lá, pedindo dinheiro e as pessoas fechando a janela do carro. Então a gente precisa fazer uma cultura inversa. Agora é minha vez. O sistema carcerário não vai me derrubar. Tô de pé, olha aí, faço ruim de quebrar. E o rap, encontrei minha saída, mandando uma mensagem positiva, rajada sonora de informação que abre a mente, forma opinião. Podem me prender, podem me matar, mas aí a minha voz ninguém pode calar. Podem me prender, podem me matar, mas aí a minha voz ninguém pode calar. Ninguém pode calar nossa voz. Jamais vou desistir. Tenho fé que vou sair. Jamais vou desistir. Tenho fé que vou sair. Meu irmão, se liga nessa ideia. Meu irmão, se liga nessa ideia agora. Pois li no livro de Deus que ele ia me ajudar, pois não esquece os seus. Ensina a mim o caminho da verdade, retira de mim toda a maldade, para que assim encontre a humildade e mostre a você que é sempre nunca tarde para me expressar. O rap é a bússola para me encontrar, e por cima dos espinhos eu irei de passar, e no caminho certo fazendo por merecer, correndo pelo certo pra sobreviver. Vamos, corre junto, corre pra vencer, corre pra vencer. É isso aí, irmão. Jamais vou desistir. Eu quero ouvir. Tenho fé que vou sair. Eu vou sair daqui, não vou sair daqui. Jamais vou desistir. Tenho fé que vou sair. Essa é pra demonstrar pro sistema. O peso está guardado, mas jamais calado. Agradecimentos a todos aqueles que apoiam o Projeto Luz no Cárcere, Carmela e companhia. A Carmela tem nos apoiado, tem nos dado força, confiado no nosso talento. Bom, pessoal, valeu. Espero que tenham gostado do documentário aí. Bota aqui na caixinha de comentários aqui o que tu achou do documentário. Me fala também o que tu tá achando do curso, né? Dá um feedback. Não esquece que para pegar o certificado, formulário do Google aqui embaixo. E esse curso é uma realização da 2L Produtora e é apoiado pela Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Prefeitura de Porto Alegre e a própria Lei Aldir Blanc, né? E essa é uma contrapartida, esse curso é uma contrapartida à Secretaria de Cultura de Porto Alegre, né? Em virtude de termos sido a 2L Produtora contemplada pelo inciso 2 da Lei Aldir Blanc. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, que é a última aula, hein? Derradeira, te espero lá, valeu!